Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Danilo e no vídeo de hoje mais uma edição aí do Mercado da Bola. Mais uma vez vamos trazer aí como que estão as negociações, muita novidade acontecendo no Mercado da Bola. A janela muito perto de se abrir aqui no futebol brasileiro e também lá na Europa. Negociações tanto na Europa e também aqui no Brasil, né? O Flamengo querendo contratar muitos jogadores e jogadores aí de nível europeu, meu amigo. Já tem um acordo com o Jorginho e está negociando com o João Félix. Vamos falar desse assunto, vamos falar aqui também de zagueiro do Corinthians, que pode parar no Vasco, também quanto que o Fernando Diniz pediu ao Vasco e também pediu 4 reforços de peso ao clube. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados. Nossa meta é chegar agora a 35 mil inscritos. Se você puder se inscrever aí, vou agradecer demais, hein? Tamo junto. Bom, começando o nosso vídeo com aquele girão lá no futebol internacional. O Al Hilal da Arábia Saudita tem interesse na contratação do português Bruno Fernandes para a próxima janela de transferência. O Manchester United entende que o meia é um jogador crucial e não deseja negociá-lo, segundo o Fabrício Romano. O clube saudita, por sua vez, traçou o Bruno Fernandes como a sua grande prioridade e não irá medir esforço para tirá-lo do United, né, cara? Vale ressaltar que tempos atrás, semanas atrás, se falou que o Real Madrid também tinha um interesse na contratação do Bruno Fernandes. Certamente aí é o melhor jogador disparado do Manchester United, é um jogador muito qualificado. Com certeza, perder o Bruno Fernandes, principalmente para a Arábia Saudita, não deve estar nos planos do United aí, cara, certamente. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Real Madrid acertou a contratação do lateral direito inglês Alexander-Arnold para a próxima temporada. O jogador terá um contrato de 5 temporadas com o Real e o Arnold deverá chegar ao Real Madrid sem custos de transferência, já que seu vínculo com o Liverpool está se encerrando e ele não renovou seu contrato por ter o desejo de jogar com a camisa do Real Madrid. Ele sempre deixou claro o sonho de vestir a camisa do Real Madrid, sempre viu o clube aí como uma grande oportunidade para sua carreira, para jogar com certeza no maior time do mundo, e o Arnold finalmente está um passo aí de realizar esse desejo. Falta, claro, um anúncio oficial por parte do Real Madrid, mas segundo o Fabrício Romano, que é o jornalista mais credenciado aí do mundo, cravou que o Arnold é novo reforço do Real por 5 temporadas, né? Deixa nos comentários o que você achou dessa transferência do Arnold para o Real Madrid, está confirmado aí segundo o Fabrício Romano. O Everton da Inglaterra está considerando fazer um acordo aí para trazer novamente o atacante Richarlison. Os Spurs estariam dispostos a aceitar uma taxa de cerca de 40 milhões de libras para liberar o jogador brasileiro ao Everton. Vamos aguardar aí ver se o Everton vai finalizar uma proposta pelo Richarlison, que não viveu uma grande temporada mais uma vez, né? Temporada com lesões, o Tottenham também fazendo um ano muito abaixo, né, cara? Mas também pode, quem sabe, sonhar com um título aí de competição europeia. Vai fazer a final justamente contra o Manchester United lá do Bruno Fernandes e quem sabe pode conquistar um grande título aí depois de muitos anos, né? E o Richarlison pode, quem sabe, fazer parte ainda desse elenco. Mas caso não aconteça nada no Tottenham, certamente o Richarlison pode ser um dos nomes negociáveis pelo clube londrino. Claramente deverá mudar muita coisa para a próxima temporada, já que o Tottenham fez uma campanha, uma Premier League muito abaixo. Com certeza, se os 3 times que subiram da Championship para a Premier League não tivessem um elenco tão limitado, não tivesse aí força suficiente para se manter na Premier League, o Tottenham estaria correndo seríssimos riscos, até mesmo de cair de divisão lá no campeonato inglês. Com certeza o trabalho lá no Tottenham foi muito mal desenvolvido nessa temporada e muita coisa deverá mudar na próxima temporada e o Richarlison pode, quem sabe, deixar o clube também. Lá no Arsenal, o clube pode perder o zagueiro Saliba para o Real Madrid. O jogador teria deixado claro à diretoria do Arsenal que tem o desejo sim de jogar no Real Madrid, mas para ele permanecer no Arsenal, ele deseja que o clube ofereça a ele um projeto onde o clube possa ser campeão de títulos importantes, que contrate grandes jogadores, para aí sim ele conseguir permanecer no Arsenal. Mas a situação é que o Real Madrid vai vir muito pesado aí para contratar o Saliba, e eu não sei não, cara, eu acho que ele vai acabar aceitando e saindo, infelizmente, lá do meu Arsenal, cara, um zagueiraço, tomando uma dupla de zaga muito boa ali com o Gabriel Magalhães, até com o Kiwior, cara, ele consegue potencializar e ajudar o Kiwior a crescer, um jogador muito limitado, um jogador polonês que está sendo titular no lugar do Gabriel Magalhães, e o Saliba um zagueiro de altíssima qualidade, dito como um dos melhores zagueiros do mundo da atualidade, titular da seleção francesa e titular do Arsenal já há algumas temporadas. O Real Madrid está de olho, já não é de agora, nesse jogador e pode contratá-lo. Por sua vez, o Arsenal está de olho em um jogador do Real Madrid, que é o atacante Rodrigo.
Porém, o Real Madrid estaria disposto a somente negociar o jogador a partir de 100 milhões de euros. É o mínimo que o Real Madrid estaria aceitando pelo atacante brasileiro, e o Arsenal planeja tentar contratar esse atleta e também outros jogadores para potencializar o seu ataque, que foi algo de muitas críticas nessa temporada devido às lesões, né? O Arsenal também demorou bastante para conseguir contratar e não contratou um camisa 9. O Gabriel Jesus se lesionou, o Havertz se lesionou. Além do Rodrigo, também tenta fechar com o Gyökeres, que é atacante lá do Sporting Lisboa, atacante sensação, que dá também prioridade para fechar com o Arsenal, e o Arsenal estaria muito interessado nesse atacante sueco. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa troca, saindo do Real Madrid o Rodrigo e indo para o Arsenal, e o Saliba saindo do Arsenal e indo lá para o Real. Para fechar nosso girão lá na Europa, o Pogba estaria priorizando uma continuidade no futebol europeu. O jogador que ficou afastado do futebol aí por algumas temporadas, vê com bons olhos também uma ida para a MLS, principalmente para o Los Angeles FC, onde está seus ex-companheiros de seleção francesa, o atacante Giroud e também o goleiro Hugo Lloris, mas a prioridade dele realmente é voltar ao futebol europeu. Aqui no Brasil ele chegou a ser especulado em alguns clubes, inclusive no Corinthians. Bom, agora vamos dar aquele girão aqui no futebol brasileiro. O Atlético Paranaense demitiu o treinador Maurício Barbieri no último final de semana, após sofrer uma goleada humilhante em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto. O treinador não se sustentou no cargo e o Atlético vem fazendo uma péssima campanha na Série B, flertando muito aí com a não subida à Série A, né? Com certeza o Atlético tentou resolver essa questão mais rápido e demitiu aí o técnico Maurício Barbieri. O Fortaleza retomou as conversas aí e tenta encaminhar um acerto com o volante Denilson, que está atualmente no Cuiabá. O Cuiabá está na segunda divisão e esse jogador chama a atenção do mercado, já não é de hoje, né? E o Fortaleza está muito interessado em contratar esse atleta agora no meio do ano, já que o Fortaleza não anda nada bem das penas aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Tigres do México e times dos Estados Unidos enviaram propostas para o volante do Cruzeiro, Lucas Romero. Porém, o volante recusou e o argentino está dando prioridade para uma renovação contratual com o clube mineiro. O jogador que é um dos pilares da equipe do Cruzeiro, um dos capitães aí do Cruzeiro, juntamente com o Lucas Silva, e certamente não está disposto a deixar o Cruzeiro nesse momento. Lá no Flamengo, o clube chegou a um acerto aí para um pré-contrato com o volante Jorginho do Arsenal. O jogador estará disponível aí para o Super Mundial da FIFA. O jogador de 33 anos está de saída do Arsenal, não terá seu contrato renovado e vai assinar contrato com o clube carioca de 3 temporadas. Com certeza uma baita contratação. O Jorginho aí, que não vinha jogando tanto assim no Arsenal, perdeu muito espaço nessa temporada e viu com bons olhos um retorno aí ao futebol brasileiro e vai jogar no Flamengo. Ele que já estava nesse namoro com o Flamengo já há algum tempo. Dessa vez, aparentemente, houve o acerto. Em breve, o Flamengo deverá anunciar somente essa contratação. E a grande notícia envolvendo o clube carioca foi que o Flamengo iniciou conversas para contratar o atacante português João Félix. O jogador pertence ao Chelsea e está atualmente emprestado ao Milan da Itália. O jogador que perdeu muito espaço lá no futebol europeu pode, quem sabe, vir parar aqui na América do Sul e jogar com a camisa do Flamengo. A ideia do Flamengo com certeza seria um empréstimo aí junto ao Chelsea, já que ele tem um longo contrato com o Chelsea. No caso, o Chelsea teria que emprestá-lo, talvez o Flamengo pagando uma compensação financeira ao clube inglês para ter o João Félix aí para o restante dessa temporada. Fato é de que o Benfica também é um outro clube que demonstra interesse em contratar o jogador, já que ele é cria lá do clube português. Deixa aí nos comentários aí o que você acha de Jorginho e também João Félix no Flamengo. Com certeza, duas grandes contratações de impacto aqui para o futebol brasileiro e no futebol da América do Sul. E continuando no futebol carioca, o Vasco teria demonstrado interesse na contratação do zagueiro Félix Torres do Corinthians. Segundo aí o portal Time do Povo, o Corinthians estaria topando negociar equatoriano, mas o Vasco não está disposto a pagar os 32 milhões de reais que o clube paulista pagou para contratar o atleta quando ele saiu lá do Santos Laguna para fechar com o Timão. O jogador tem recebido sondagens e o Corinthians promete não dificultar eventuais negociações. Talvez se o Vasco buscar um empréstimo do jogador, pode ser que se concretize. Um jogador que está vivendo uma fase muito abaixo aí com a camisa do Corinthians, um jogador que chegou com a banca lá em cima, jogador de seleção equatoriana, dos destaques lá no futebol mexicano. Com certeza, o torcedor corintiano não esperava que o Félix Torres iria jogar tão mal assim como ele vem jogando. Em alguns jogos, realmente, ele vem entregando a paçoca, né, cara? Teve aquele jogo lá na final do Campeonato Paulista, onde ele poderia ter posto tudo a perder com aquela expulsão. Depois teve jogos no Brasileiro que ele comprometeu muita equipe e certamente não tem mais clima para ele continuar no Corinthians, né? E o Vasco surge aí como uma possibilidade,
mas o Vasco terá que investir se quiser contratá-lo. Além dessa situação, o fato é que o Vasco está muito perto também de fechar com seu novo treinador, que pode ser o Fernando Diniz, que teria pedido cerca de 2 milhões mensais ao Vasco. O Vasco claramente não tem essa grana e tenta reduzir esses salários do Diniz, pelo menos pela metade, ou algo em torno de 1,5 milhão ali, para que o Cruz Maltino consiga arcar com os salários do Diniz, que, segundo o Globoesporte.com, não está disposto a descer de patamar, não está disposto a descer o seu nível de treinador aí, de Libertadores, de treinador de seleção brasileira. Se ele abaixar drasticamente seus salários, vai estar voltando a ser o velho Diniz. Essas são as informações. Que era um treinador que não era tão respeitável assim, que era um treinador bem criticado por onde passava, e no Vasco ele não quer perder esse status e deseja manter o alto valor aí da sua comissão técnica e dele próprio. As negociações seguem, o Diniz teria proposto à diretoria do Vasco, que quer contar com 4 reforços de peso, que quer que a diretoria do Vasco, que agora, na janela do meio do ano, a partir de junho, já contrate esses jogadores para que nessa pausa do Super Mundial o Vasco possa ter grandes jogadores no seu elenco. Volte aí dessa pausa para o Brasileirão voando na temporada. Essa é a ideia do Fernando Diniz, o projeto esportivo já está bem alinhado com o Vasco, e a diretoria com certeza deve ter prometido ao Diniz que vai trazer esses jogadores. E também teria ficado claro que caso o Payet deixe o Vasco, o Diniz teria pedido à diretoria do Vasco para contratar um outro meia do mesmo quilate, para ganhar cerca de 1,5 milhão lá no Vasco. O Vasco pensando que ia se livrar desses salários do Payet, porém o Diniz quer jogadores de qualidade. Eu acho que essa negociação aí do Diniz pode até mesmo melar, cara, porque o Vasco não tem essa grana toda, tanto para bancar tantos salários do Diniz e principalmente contratar 4 reforços de peso. Vamos ver o que vai acontecer lá no Vasco. Se tiver novidades, vamos trazer aqui no nosso canal. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até o final. E é nóis.